Vamos lá então, pessoal, retomando aqui. Escuta. Rolamentos de rolo cônico. Esse modelo é composto por pistas de anéis interno e externo, cônicas, e rolos cônicos. Além disso, eles permitem a montagem dos anéis internos e externos de forma separada, pois só aceitam carga axial em um único sentido. Os rolamentos de rolo cônico são utilizados quando cargas axiais e radiais são aplicadas simultaneamente, mais carga axial do que radial. A partir disso, as linhas de projeção das pistas entram em um movimento de conversão em direção a um único ponto comum no eixo do rolamento. Algumas características desse modelo são: baixo atrito, fazem a distribuição adequada de toda a carga através de suas tolerâncias geométricas, suportam cargas radiais e axiais, lembrando que a carga axial é maior que a radial, e são fabricados basicamente em 3 modelos: interna paralela, interna cônica e rígidos, os rolamentos de rolo, tá? Rolamento de rolo cônico de eixo paralelo. Rolamento de rolo cônico de eixo cônico. Então, esse rolamento aqui, ele tem o eixo paralelo. Então, ele é montado diretamente no eixo, ok? Enquanto esse rolamento aqui, que tem o eixo cônico, ele é montado em cima de uma bucha, que é essa bucha aqui. Essa bucha, ela tem aqui paralelo, e aqui ela tem a mesma conicidade que tem o rolamento. Então, o rolamento é montado aqui, essa porca empurra ele, ela vai travando até o ponto que eu não consigo mais apertar a porca, e aí eu travo com essa aranha, né, com essa arruela de trava. Eu giro uma dessas travas aqui, ó, em cima da porca. Ok? Mais uma bucha, né? Para vocês verem aí o formato dela. Lembrando que esses rolamentos, né? Tanto o de eixo paralelo quanto o de eixo cônico, né? Eles funcionam tanto para eixo milímetro quanto eixo polegada. Normalmente, o de eixo cônico é mais utilizado em eixos polegada, mas não é regra, tá? Então, olha só. A bucha, ela é aberta. Então, o rolamento entra aqui, aí a porca começa a apertar, o rolamento começa a subir e ele começa a travar essa porca no eixo. Então, essa parte aqui vai fechando, né? E aqui, por que é maior? Porque aquela arruela, ela tem uma lingueta que encaixa aqui. E aí, ela encaixa e ela não gira, né? Então, aquela arruela lá, ela não gira. Ela fica entre o rolamento e a porca. Ok? Então, como é que funciona, né? A gente usa uma chave gancho, monta o rolamento, né, em cima da bucha, coloca a aranha ou a arruela, monta a porca e vai apertando. Aqui, normalmente, a gente usa um calibrador de folga, para saber a folga que está entre o rolamento e os seus rolos. Esse daqui é o mancal para rolamento de rolo cônico, né? Por quê?
para rolo cônico e para rolo cilíndrico também. Porque esse mancal ele fica cheio de graxa. Tá? Então, ele fica cheio de graxa e a graxa vai penetrar no rolamento. Pode ver que o rolamento ele não tem vedações. Não tem como ter vedações, porque ele desmonta. Então, ele vai dentro desse mancal aqui. Ok? Se for um rolamento de rolo cônico, vai um contra o outro. Se for rolamento rígido, vai um só. Tá? Ou pode ser até o oscilante. Rolamento de rolo cônico rígido. Normalmente é construído nessa situação. Ou a gente monta dois rolamentos cônicos, um contra o outro, tá? Só que daí tem que colocar um calço aqui. Depende do rolamento, depende da fábrica, tem que colocar um calço. Rolamento de rolos cilíndricos. Os rolamentos de rolos cilíndricos são constituídos por uma carreira de rolo com gaiola e ofertados em diferentes tamanhos e séries. Além disso, eles são aplicados em equipamentos e operações onde há a necessidade de altas cargas radiais e alta velocidade de rotação. Portanto, é muito comum aplicar esse tipo de rolamento em motores elétricos e cilindros de laminadores, entre outras máquinas e equipamentos pesados. Tá? Vejamos algumas características deste modelo. Suportam altas cargas, principalmente carga radial, né? Tem alta rigidez, são intercambiáveis, adequados para altas rotações. Então, esse é o rolamento de rolo cilíndrico, uma carreira. É rolamento rígido, né? Apesar dele ser um rolamento de rolo, né, e ser rígido, esse anel interno aqui, normalmente, ele sai, tá? Ele consegue sair do rolamento, porque ele não tem uma pista de encaixe. Tá? A pista dele é reta. Ele só tem a pista de encaixe aqui fora. Dentro ele não tem. Rolamento de rolo cilíndrico, duas carreiras. Então, igual aquele lá, ele não tem um encaixe aqui nessa pista interna, apenas na pista externa. Rolamento de rolo cilíndrico intercambiável. Então, esse daqui, no caso, ele tem um encaixe aqui, ó. E tem uma contraplaca aqui, ó, que vai segurar, né, o eixo no rolamento. Ok? Então, eu coloco o eixo aqui, um canal de trava antes e um canal de trava depois. Depois que eu montar tudo, ponho as travas, o rolamento vai ficar sempre no mesmo lugar. Agora nós vamos ver os rolamentos axiais de esfera. Constituídos por anéis e gaiolas com esferas embutidas, esse produto tem o objetivo de suportar cargas axiais. Os rolamentos axiais de esfera podem ser disponibilizados em dois modelos. O de escora simples, formado por dois anéis e uma carreira de esfera, gaiola, e o de escora dupla, composto por três anéis e duas carreiras de esfera e gaiola. Assim, eles são comumente aplicados em máquinas e operações que não suportam cargas radiais e que têm altas velocidades de operação. Então, eu tenho aqui o rolamento axial de esfera simples, gaiola de aço, né? Então, ele tem duas esferas, né? Duas arruelas, ok? Eles suportam apenas cargas axiais, né? Esse tipo de rolamento ele não suporta carga radial, né? Aliás, a carga radial é quase zero, tá? Então esses anéis eles não têm, né, contato para carga radial, eles só têm contato para carga axial, ok?
Esse é um rolamento axial de esfera simples, gaiola de polímero. Tem gaiola de bronze também. Opa, passou mais de um aqui. Esse é um rolamento axial de esfera duplo, né? Então, ele tem 3 anéis, um anel duplo, com a pista dos dois lados, e 2 anéis com pista de um lado só. E a gaiola, nesse caso aqui, é de aço. Aí eu tenho rolamento axial de esfera duplo, gaiola de polímero. Ok? Rolamentos axial de rolo. Constituído por anéis e gaiolas com rolos ou agulhas, rolos finos e compridos, quando são chamados de agulha, embutidos. Esse produto também tem o objetivo de suportar apenas cargas axiais. Assim, eles são comumente aplicados em máquinas e operações que não possuem cargas radiais e que têm altas velocidades de operação e altas cargas axiais. Rolamento axial de rolo, gaiola de polímero. Rolamento axial de rolo, gaiola de bronze. Esse daqui, ele já é um rolamento axial, mas ele tem uma conicidade maior, tá? Esse é um rolamento axial de rolo, gaiola de polímero. Esse é achatado mesmo, né? Então, os anéis dele não têm as pistas, igual o de esfera. Ele é liso. Esse é o rolamento axial de rolo, gaiola de aço. Ok? Os anéis dele também são lisos. Esse é o rolamento axial de rolo agulha, né? Gaiola de aço, são os rolos bem fininhos. Rolamento autocompensadores de esfera. Pessoal, eu estou passando aqui todos os rolamentos para vocês terem conhecimento de todos os rolamentos. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade a qualquer momento para interromper, ok? Bom, esse produto é composto por 2 carreiras de esfera e uma pista esférica, comum ao seu anel externo. A partir dessa configuração, os rolamentos autocompensadores não são afetados por desalinhamentos angulares do eixo em relação ao seu mancal, sendo ótimos para aplicações onde há desalinhamento ou deflexão do eixo. Assim, uma das vantagens desse modelo é que ele gere menos atrito do que outros tipos, conseguindo operar em temperaturas baixas e com altas velocidades. Além disso, ele tem alta capacidade de carga e um ótimo tempo de vida útil. Algumas aplicações dos rolamentos autocompensadores são eixos longos e flexíveis em indústrias químicas, indústrias agrícolas, né? Então, o rolamento autocompensador de esfera, gaiola de polímero. Esse rolamento pode ser montado, né, e é muito usado naquele mancal que nós tínhamos utilizado lá. Espera aí que eu já vou ver onde está aquele mancal. Eu coloquei ele separado. Ah, tá aqui. Ó, esse mancal aqui, ó. Tá? Então, o rolamento, né, autocompensador de esfera, autocompensador de rolo, também é usado nesse tipo de mancal. Ok? Rolamento autocompensador de esfera, gaiola de aço. Então, esse rolamento a gente tem que ter muito cuidado. Porque quando ele abre aqui, conforme o jeito que a gente fechar, duas coisas, a gente pode riscar, né, a pista ou deixar cair uma esfera dessa. Porque no atrito, eu posso estar empurrando uma esfera dessa contra o seu ponto de apoio e aí ela acaba caindo. É claro que esse rolamento não é para trabalhar nessa posição, mas com pequenas oscilações. Rolamento autocompensador de rolo. Esse rolamento tem as mesmas características do autocompensador de esfera.
porém possui uma força maior, pois a área de contato do rolo é maior que a da esfera, conseguindo assim altas cargas radiais. Então, esse é o rolamento autocompensador de rolo. Ele tem os rolos em formato cilíndrico, né? E formato cilíndrico em seu eixo e formato cilíndrico através do eixo do anel interno. Aliás, da interna do anel externo. Tá? Um pouco meio complicado de se falar. Ele também é montado dentro desse mancal. Ok? Aqui eu tenho rolamento autocompensador de rolo, gaiola de bronze. E agora nós vamos entrar nos rolamentos e guia linear. Ok? Vamos ver aqui os tipos de rolamentos linear que nós temos. Rolamento linear de esfera. Esses rolamentos, ao contrário dos rolamentos radiais e axiais, não giram no eixo, e sim correm por toda a extensão do eixo ou guia. São utilizados para movimentos retilíneos e lineares. Utilizam um guia para seu deslocamento e podem ser de esfera ou de agulha. Rolamento linear de esfera. Então, notem que ele não gira, né? O eixo ele não gira assim. Ele só anda para frente e para trás. Então, eu tenho o eixo, o circuito, né? Que é o suporte, né? Das esferas, né? O cilindro externo, as esferas e a vedação. Então, esse circuito aqui, ele tem um mais baixo e um mais alto. O mais baixo, ele esfrega uma parte da esfera aqui no eixo, né? Então, um ponto de apoio aqui no eixo e 2 pontos de apoio aqui no circuito, ok? Então, normalmente, esse circuito é de aço, para poder suportar essas cargas. Então, veja bem, ó. Nós temos o circuito, ou a gaiola, as esferas, o corpo ou pista externa e a vedação. Essa é a montagem de um rolamento linear de esfera, tá? E é rolamento linear cilíndrico. Aqui, mais uma vez, para vocês observarem, né? Olha lá as esferas lá dentro, né? Então, ela sai aqui e aqui ela entra para dentro. Então, ela tem contato só uma vez com o eixo. E esse sulco que tem aqui, né? É onde eu posso encaixar um anel de trava externo para poder travar ele e encaixar esse rolamento fixo aí na onde eu estiver utilizando. Esse é um outro tipo de rolamento linear de esfera. Ele já é um pouquinho mais estreito em relação ao eixo interno e o externo, e ele é encaixado, né? E aí eu tenho que montar algum apoio para ele aqui. Então, eu posso colocar, por exemplo, um anel interno, né? Então, eu faço o furo, encaixo esse rolamento aqui e coloco um anel interno, né? E não anel no corpo, como esse daqui. Notem que, em relação ao eixo, ele é bem mais grosso do que esse outro aqui. Ok? Então, eu tenho vários modelos, né? Com flange e sem flange, flange redondo, flange quadrado e flange triangular, que não tem aqui. Então, aqui está o rolamento linear de esfera com os eixos, né? Então, esse é o rolamento linear de esfera, rolamento linear cilíndrico de esfera. Esse daqui já é rolamento linear de esfera trapezoidal, né? Então, aqui eu tenho outros modelos, né? Que aí ele pode ter aqui os locais que eu posso estar encaixando alguma peça, alguma placa, parafusando, né? A 90 graus do seu movimento. E o rolamento com flange, né? Onde eu posso estar
fixando também ele na peça, ok? Só que a fixação é o mesmo sentido do eixo, enquanto que esse daqui é 90 graus ao eixo. Olhem lá. Eu tenho, então, essa... É como se fosse um mancal, né? E aqui dentro, ó, ele vai um rolamento linear de esfera. E aí aqui eu tenho aonde eu coloco um parafuso passante e prendo ele para lá. Ou posso, por exemplo, aqui, ter rosca e eu colocar o parafuso e rosquear ele diretamente nesse mancal aqui. Aqui estão os mancais novamente. Aqui, os mancais com eixo linear aberto de esfera. Por que aberto? Porque ele corre num eixo, né? Que ele é um eixo Y, que a gente chama. É um eixo, é um eixo cilíndrico Y, tá? Então, ele tem o apoio, né, em sua totalidade aqui embaixo. Então, por isso que ele tem essa abertura, porque o rolamento ele vai correr aqui. Ok? Rolamento linear de polímero. Aí eu tenho a bucha e o mancal. Então, ao invés de ter o rolamento, né, as esferas, eu tenho esse polímero, que é altamente resistente ao desgaste. Não vai lubrificação, e ele atura, né, pelo menos umas 10 vezes mais do que o rolamento. É claro que vai depender muito da aplicação. Rolamento linear trapezoidal de esfera. Esses rolamentos correm uma guia trapezoidal e não conseguem rotacionar em seu eixo como o rolamento linear de esfera. Então, o rolamento linear de esfera, eu até consigo rotacionar ele, mas ele não é feito para isso, tá? Agora, o rolamento trapezoidal, ele é fixo. Eu não consigo rotacionar nem um pouco. E ele é muito utilizado em máquinas que requerem uma precisão grande nos movimentos. Então, são esses tipos de rolamentos aí. Então, ele tem os corpos rolantes, que trabalham, né, aqui na parte de baixo, tem os que trabalham aqui na parte de cima, né? Então, é também chamado de patim. Agora, a desvantagem desse rolamento aqui é que cada marca de rolamento linear desse trapezoidal, cada marca de patim desse, ele tem que ser montado com o trilho da mesma marca. Eu não posso, por exemplo, comprar um rolamento de uma marca e o eixo da outra. Já o rolamento cilíndrico linear, eu consigo, né, comprar o rolamento de uma marca e o eixo de outra. Esse daqui não. Tá? Esse daqui é o guia linear, né? Ou o patim com aba. Então, essa fixação é fora do corpo dele. Esse daqui já é sem aba, a fixação é dentro do corpo dele. Então, ele é um pouco menor, né? Então, está aqui a diferença, ó. O sem aba e o com aba, ok? E para cada patim desse daqui, para cada marca, tem o seu trilho específico. Uma marca não serve na outra, ok? Aqui tem outra marca, vários tamanhos, né? São diversos tamanhos. Então, notem que as esferas elas ficam expostas aqui. Então, quando a gente vai comprar um rolamento desse, ele vem com essa guia plástica aqui. Eu não posso tirar essa guia plástica antes de colocar a guia metálica aqui. Então, a guia vai entrando e a própria guia metálica vai empurrando essa guia plástica. Então, assim, eu garanto que não vai sair esfera nenhuma. Ok? Rolamento linear trapezoidal de rolo. Então, é esse tipo de rolamento aqui, né? Ele, em vez de ter esfera, ele tem rolo. Ele é para uma carga bem maior, né? Uma carga radial muito grande. Ok? Rolamento linear de rolo, né? Ou agulha. Então, ele vai montado em cima de placas em V, né? Macho e fêmea. Então, ele
roda entre essas duas placas, ok? E ele como que é o nome? Agora fugiu aqui. Intercambiável, ou seja, eu posso ir montando essas placas aqui, uma vai se unindo à outra, e eu posso montar o tamanho que eu precisar. Okay? Esse é um rolamento linear de agulha também. Ele é montado também em uma superfície em V, ok? Só que no caso aqui são duas superfícies em V, não é igual ao anterior, que é uma macho, que é uma macho e uma fêmea. Aqui são duas fêmeas, ok? Outros tipos de rolamentos. Que tipos de rolamento nós temos, né? Rolamentos chamado rolo de leva. Então, essa parte aqui é fixada em um local, né? E o rolamento é essa parte aqui, ó. São vários tamanhos, modelos. Rolamento de rolo de leva côncavo. Parece o rolamento para trilho, né? Mas não é. E aí nós temos os fusos de esfera. Então, pode ver que ele tem muita esfera. Ele tem uma rosca aqui, né? Conforme essa rosca vai trabalhando aqui dentro, entrando aqui dentro, ela vai movimentando todas essas esferas, que elas entram aqui e voltam lá no começo. E assim ela fica circulando ali dentro. A graxa utilizada para esse tipo de rolamento, tanto o rolamento linear, quanto o rolamento patim, quanto o rolamento fuso de esfera, é a graxa 00, tá? Aqui são vários tipos de fusos de esfera. Tem fuso de esfera de passo maior, passo menor, com mais esfera, com menos esfera, né? Com o mancal maior, mancal menor, enfim. Né? Então, ele tem esse sulco aqui, que é no formato das esferas. Ele é muito preciso, né? Isso aqui é utilizado muito em máquinas, que eu tenho que ter uma precisão muito grande na movimentação. Então, ele tem aí uma precisão de alguns milésimos. Então, ele é muito preciso. Aí tem fuso de esfera, né, com passo gigante, né, com passo bem maior. Como eu disse, né, é a mesma coisa do passo do parafuso, né? Pode ser, por exemplo, um parafuso 6 milímetros, o passo dele é 1 milímetro. Enquanto que um parafuso 14 milímetros, o passo dele é 2 milímetros, né? Então, tem uma diferença grande aí no passo. Além de os fusos de esfera, nós temos as rótulas. Elas não servem para trabalhos igual o rolamento, né, que fica rodando. Ela pode ser rotacionada sim, mas não é essa a função da rótula, tá? Ela serve mais para oscilações do que para rotações. Esse é um terminal de rótula macho, né, com rosca direita. Esse é um terminal de rótula macho com rosca esquerda. Esse é um terminal de rótula fêmea, rosca direita. E esse é um terminal de rótula fêmea, rosca esquerda. Ok? Então, notem que esse daqui, igualmente os rolamentos Y, ele é lubrificável. Eu tenho terminal de rótula também em polímero, né? Não vai lubrificação. De repente tem algum lugar lá que pega o produto químico, cai em cima, alguma coisa, então eu posso estar usando esse rótulo de polímero. Quem fabrica esses rolamentos, tanto Y quanto o terminal de rótula, de polímero, os mancais, é a Igos do Brasil. Tá? Rolamentos duplos são rolamentos axiais e rolamentos radiais ao mesmo tempo. São rolamentos especiais. Né? Embora os rolamentos rígidos e os cônicos possam aguentar cargas radiais e axiais ao mesmo tempo, o rolamento duplo axial e radial
pode combinar perfeitamente altas cargas radiais somadas a altas cargas axiais. Então, é esse rolamento aqui, ó. Ele tem aqui, aonde, né, ele tem uma pista interna aqui, tá? Que tirou para a gente poder mostrar. Então, ele roda em cima de uma pista interna, então eu consigo uma carga radial muito grande, além do que ele tem uma parte axial aqui, ó, né? E então, ele sendo duplo, né? O encaixe axial, aqui ele é de esfera. Então, ele aguenta altas cargas radiais e altas cargas axiais. Rolamento para uma montagem especial. Então, tá aí, ó. Esse é um rolamento de agulha com encosto axial de rolo. Tá? Tá lá a pista, né, que eu falei para vocês. Então, essa pista entra aqui. Essa pista trabalha junto com essa, com a gaiola de rolo aqui no meio. Ok? Agora nós vamos entender um pouquinho sobre a seleção dos rolamentos e aquelas numerações que eu falei para vocês. Então, ao selecionar rolamentos para qualquer finalidade, você quer ter certeza de que obterá o nível desejado de desempenho do equipamento e robustez, pelo menor custo possível. Há fatores chaves que devem ser considerados ao preparar as especificações do rolamento para uma aplicação. Para ajudar você a avaliar estes fatores chaves, vamos lhe ajudar em alguns quesitos, né? Um rolamento com ângulo de até 45 graus é considerado radial. Passando disso, já será um rolamento axial. A folga interna do rolamento é definida como a distância total através da qual um anel do rolamento pode ser movido em relação ao outro na direção radial. Então, isso é chamado de folga interna radial, tá? É comum. Ou na direção axial, quando você pega o rolamento e ele dá uma pequena movimentadinha. Isso é a folga axial, é normal em rolamentos, tá? Em quase todas as aplicações, a folga inicial do rolamento é maior do que sua folga operacional. A diferença é causada principalmente por dois efeitos. Os rolamentos geralmente são montados com um ajuste interferente no eixo ou na caixa de mancal. A expansão do anel interno ou a compressão do anel externo reduz a folga interna. Os rolamentos geram calor na operação. A expansão térmica diferencial do rolamento e dos componentes conjugados influenciam na folga interna. É importante ter folga interna suficiente em um rolamento durante a operação. Pré-carga. Folga abaixo de zero. É possível para determinados tipos de rolamentos. Para permitir a seleção da folga interna inicial apropriada, a fim de obter a folga interna operacional desejada, os rolamentos estão disponíveis em diferentes classes de folga. A ISO, né, definiu 5 classes de folga para os vários tipos de rolamento. Então, a ISO é uma associação de engenharia que determina, né, algumas normas para fabricação e confecção de diversos componentes. Um deles é o rolamento, né? Então, nós temos lá, ó, grupo N. Vamos começar aqui, ó. Grupo N, folga normal. Grupo 2, menor que normal. Então, isso daqui é para quando eu vou trabalhar com temperaturas abaixo de zero, tá? Então, eu usei a SKF como exemplo aqui, né? E o grupo 3, né, que é o C3, é um rolamento muito usado, né? O pessoal fala que é rolamento para temperatura, mas ele tem uma folga maior. Ou seja, eu posso montar ele com uma interferência maior, né? Ele não funciona só para temperatura. Eu posso montar ele com uma interferência maior, né? E aí, por que não tem medidas aqui? Porque para cada tamanho de rolamento há um padrão de folga. Então, eu tenho que saber que o grupo N é normal. Então, eu pego o rolamento,
né, no tamanho que eu quero utilizar, verifico, então, a folga dele, a folga normal, e aí eu vou saber se eu preciso de um C2, de um C3, de um C4, de um C5, de um C1. Okay? Essas são as classificações ISO. Como pedir um rolamento? Né? Então, vamos lá. Todos os rolamentos possuem uma referência ou nome, para melhor identificar o modelo desejado. Mas também existe uma regra para esses nomes quanto ao tipo de rolamento e tamanho. O código de um rolamento normalmente contém de 3 a 5 dígitos. O número e as combinações têm os seguintes significados. Primeiro dígito, ou letra, ou primeira combinação de letras, identifica o tipo de rolamento e uma variante básica. Os 2 dígitos seguintes identificam a série de dimensão ISO. Lembra que eu falei lá, né, que ISO é uma norma, é uma associação de engenheiros que produz uma norma, uma não, né, várias normas para a fabricação de diversos componentes. O primeiro dígito indica a largura ou a altura do rolamento. O segundo dígito identifica o diâmetro. Então, vamos ver isso aqui. Os últimos 2 dígitos identificam o código do tamanho do furo do rolamento. Se multiplicado por 5, resulta no diâmetro do furo em milímetro. Então, lembra que eu falei para vocês que o rolamento 6.204, o último número é 4. Então, 4 vezes 5, 20 é o número do diâmetro do eixo do rolamento. Se eu tivesse um rolamento, por exemplo, 6.220, né? 6.220. O último dígito é 0, mas aí eu pego os 2 últimos, né? Os 2 últimos. Então, 20 vezes 5, 100 milímetros. Ok? Entretanto, há exceções. E as mais importantes no sistema de codificação de um rolamento são: primeiro, em alguns casos, a numeração de rolamento, o dígito do tipo de rolamento, ou o primeiro dígito da identificação, ele é omitido. Segundo caso, rolamentos com um diâmetro do furo de 10, 12, 15, 17 milímetros têm as seguintes identificações de código de tamanho, usando os 2 últimos dígitos do rolamento. Então, isso é fixo, tá, pessoal? Então, aquela parte que multiplica por 5 é de 4, né, até 99. Ok? De 20 milímetros em diante. Agora, de 20 milímetros para baixo, nós temos essa primeira denominação, que o final 00 é 10 milímetros, o final 01, por exemplo, o rolamento 6.201 tem 12 milímetros de eixo. O rolamento final 02, 15 milímetros. O rolamento final 03, 17 milímetros. Isso são fixos, tá? Então, para todos eles, 2.201, 6.201, 6.301, 6.901, 6.801, 7.301, 4.201. Ok? Então, vai todos eles. O diâmetro interno, né, vai ser 12 milímetros. Terceira regra. Rolamentos com diâmetro do furo 10 milímetros, né? Menor que 10 milímetros, ou maior ou igual a 500 milímetros, normalmente é dado em milímetros. A identificação de tamanho é separada do restante do código do rolamento por uma barra inclinada. Por exemplo, 618/8. Significa que o meu rolamento, ele é um rolamento rígido de esfera com diâmetro 8 milímetros. Ou, por exemplo, um rolamento 511, né? 530 milímetros. Diâmetro do eixo, 530 milímetros. Isso também se aplica a rolamentos padrão ISO 15, com o diâmetro do furo de 22, 28 ou 32 milímetros. Porque existe esses rolamentos padrão 22, 28 ou 32. Então, eu vou pegar
um 6204/22. Eu sei que ele não tem 20 milímetros. Ele tem 22 milímetros. Ou um 6205/28. Ou um 6206/32. Então, eu sei que esse rolamento ele tem, né, o diâmetro interno, o que foi apresentado. Ok? Quarta regra. Rolamentos com diâmetro de furo, né, menor que 10 milímetros, como rolamentos de esfera, de contato angular, autocompensadores e rígidos, o diâmetro do furo também é dado em milímetro. Entretanto, não é separado por uma barra inclinada. Por exemplo, o 629 ou o 129, né? Ou o 329, ou 429, ou 229, o diâmetro do eixo é 9 milímetros. Ok? Por exemplo, 628 é 8 milímetros. 627 é 7 milímetros. Né? 603 é 3 milímetros. Ok? E assim por diante. Quinta regra. Os diâmetros diferentes do furo padrão de um rolamento não são codificados e são fornecidos em milímetros, com até 3 casas decimais. Então, entra no caso ali rolamentos que tem polegada, por exemplo, 5 oitavos. Então, o rolamento 6.202 com o furo 5 oitavos. Então, ele vai estar 6.202/15.875, que é a parte de 5 oitavos ali. Ok? Identificação do tamanho do furo do rolamento. Né? Então, vamos lá, como a gente falou. Final 00. Ó. Final 00. Né? 10 milímetros. Final 01, 12 milímetros. Final 02, 15 milímetros. Final 03, 17 milímetros. Final 04, 20 milímetros. Do 4 em diante, nós multiplicamos por 5. Então, é os dois últimos dígitos vezes 5. Então, por exemplo, o rolamento final 20, né, ele tem 100 milímetros de diâmetro de eixo. Né? Então, o rolamento com final 530 significa que o eixo tem 530 milímetros. Né? As aspas indicam que o que vem depois é a medida mesmo. Né? A aspa não, a barra. A barra indica que o que vem depois é a medida mesmo. Ok? Então, um rolamento, qualquer rolamento, tem o final barra alguma coisa, ele significa que tem essa medida. Ok? Identificação do tipo de rolamento. Rolamentos, né, que começam com o número 6. Então, o primeiro dígito é o número 6. São rolamentos rígidos de esfera. Exemplo aí, rolamento 6001, 601, 6.203, 6.303, 6.905. Então, todos eles, o primeiro número é o 6. Isso indica que ele é o rolamento rígido de esfera. Vamos lá. Rolamento com o número 1. Rolamento oscilante de esfera. Exemplo, 1.203, 1.205. Então, todos eles, o primeiro número é o 1. Isso indica que ele é um rolamento oscilante de esfera. Cuidados com o rolamento. Na troca de rolamentos, deve-se tomar muito cuidado, verificando sua procedência e seu código correto. Antes da instalação, é preciso verificar cuidadosamente os catálogos dos fabricantes e das máquinas, seguindo as especificações recomendadas. Na montagem, entre outros, devem ser tomados os seguintes cuidados. Verificar se as dimensões do eixo e cubo estão corretas. Usar o lubrificante recomendado pelo fabricante. Remover rebarbas no alojamento do rolamento. Se o rolamento tiver rebarba, já descarta ele, tá? O rolamento não pode ter rebarba. No caso de reaproveitamento do rolamento, deve-se lavá-lo e lubrificá-lo imediatamente para evitar oxidação. Não usar estopa, né? Aquela uma de fiapo, né? Aquelas estopas
não é aqueles pano costurado, não. É aquelas estopas de fiapo nas operações de limpeza. Trabalhar em ambiente livre de pó e umidade. Opa. Então, outra recomendação, pessoal, é não utilizar as mãos limpas, né, mesmo limpas, para pegar no rolamento novo. Usar sempre uma luva, daquelas descartáveis, daquelas luvas cirúrgicas mesmo, ok? Então, sempre usar uma luva descartável. Por quê? Porque o ácido úrico da mão, ele é altamente corrosivo, né? Algumas pessoas que têm o ácido úrico, elas relam no rolamento, mesmo lubrificado, mesmo depois de trabalhar. Quando você desmonta o rolamento, você vê que ficou a marca da digital da pessoa. Aonde ele pegou o rolamento, aquele lugar ali, ele oxidou. Ok? Então, eu tenho aqui alguns links úteis, depois eu vou mandar essa apostila para vocês, e vocês vão poder utilizá-la, ok? E eu vou mandar para vocês também um questionário sobre a aula de hoje, ok? E aí, vocês respondam esse questionário e me mandem até a próxima aula. Esse questionário já está valendo nota. Tá ok, pessoal? Alguma pergunta sobre rolamentos? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar? A aula hoje foi meio pesada, mas tranquilo para mim. E é aquilo que eu falei, né? Eu só mostrei os rolamentos. Não entrei em cálculos, em nada, né? Só mostrei os rolamentos. Agora, essa atividade que eu vou mandar para vocês, ela foi totalmente retirada dessa apostila que eu também vou mandar para vocês. Então, quem prestou atenção, vai ser de boa responder. Quem não prestou atenção vai ter que ler a apostila para poder responder a atividade. Ok? Mais alguma pergunta, alguma colocação? Tá ok, então, pessoal. Mais tarde eu mando para vocês, então, a apostila. Só vou converter ela para PDF. Já estou mandando para vocês. Professor. Oi, pode falar. O questionário do senhor vai vir em qual formato? PDF e Word. Ah, beleza, então. Eu mando nos dois formatos. Passar Word, beleza. Tá? Obrigado. Agora, a apostila só vai PDF. Beleza, beleza. Eu não consigo mandar em outro formato, ok?